Olá, de volta aqui com vocês. Eu estou aqui hoje para poder falar sobre a Lei 12.971, de 9 de maio de 2014, que entrou em vigor agora, em 1º de novembro de 2014. Essa Lei 12.971, ela alterou alguns artigos do Código de Trânsito Brasileiro. No total foram 11 artigos, sendo 6 relacionados a infrações, alterando seus valores e punições, e 5 alterando o texto de artigos que tratam sobre crimes de trânsito. Sem que precisemos anotar, mas só para conhecimento e orientação do que a gente vai estar falando, os artigos que sofreram alteração são 6. É o artigo 173, 174, 175, 191, 202 e 203. 4 deles elevando o agravante das multas para vezes 10. Isso mesmo. Até então a gente só tinha uma infração que era multiplicada por 10, que era de embriaguez. Agora nós temos 5. Vieram mais 4 aí no pacote. E aumentando também 2 infrações para vezes 5. A gente já tinha aí 6 ou 7, se eu não me engano, infrações com fator agravante vezes 5. Agora aumentaram mais 2 aí. E os artigos que dizem respeito a crime são o 292, o 302, o 303, o 306 e o 308. O 302 é o que fala de homicídio culposo. E o 308 de participar em via pública de corrida, exibição de manobra e coisa e tal. Enfim, vamos ver aqui cada um dos artigos que foram alterados. E a metodologia que eu usei foi a seguinte: é como era, lado esquerdo como era, lado direito como ficou. Isso aí, gente, atendendo a dezenas de pedidos de instrutores, proprietários de autoescola, alunos preocupados com as mudanças. Mas vamos ver aí. O primeiro artigo que foi alterado pela Lei 12.971 é o artigo 173, que tinha em seu caput ou seu texto o seguinte: disputar corrida por espírito de emulação. O que mudou? Mudou que agora tiraram o espírito de emulação, ficou só disputar corrida, ok? Eu não sei se vocês observaram, mas as alterações que ocorreram em cada um dos artigos, eu destaquei em amarelo. Já estou vendo aqui que eu pequei nesse aqui, né? Já era para ter destacado aqui o por espírito de emulação, que agora, atualmente, não tem mais esse por espírito de emulação. Emulação, para quem não sabe, é competição, instigação. Agora é simplesmente disputar corrida. Essa era uma infração que tinha um fator agravante vezes 3. Ela passou para vezes 10, conforme vocês viram aqui. A pontuação é 7, ela vai ser sempre 7, porque pontuação não multiplica, tá? A pontuação referente à infração gravíssima é 7 pontos. O valor, que era R$ 574, passou para R$ 1.915,40. E se ocorrer a reincidência dessa infração no período de 12 meses, ela vai ser cobrada em dobro. Aí o valor vai para R$ 3.830,80. No mais, ficou a mesma coisa. Acarreta a suspensão do direito de dirigir. Em caso de reincidência, vai ter a cassação da habilitação. O veículo é apreendido, a habilitação é recolhida e o veículo é removido, obviamente, até o local da apreensão. O que mudou de um para outro está destacado aqui em amarelo. Peço só para vocês destacarem também o por espírito de emulação, que saiu aqui do antigo texto, agora não tem mais no novo texto do artigo 173. O segundo é o artigo 174, que dizia o seguinte: promover na via competição esportiva, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via. O que é que mudou no texto, no caput do artigo? Somente a palavra esportiva. Observe que agora não tem isso mais. A promover na via competição esportiva ficou assim: promover na via competição, eventos organizados, e aí não mudou mais nada. Essa era uma infração que tinha um fator agravante 5, passou a ser fator agravante 10. A pontuação é a mesma, 7 pontos, que a gente não multiplica pontuação. O valor, que antes era R$ 957,70, passou para R$ 1.915,40. Se ocorrer reincidência, vai ser cobrado em dobro, R$ 3.830,80. No mais, com a mesma coisa. Essa infração acarreta suspensão do direito de dirigir, cassação em caso de reincidência, apreensão do veículo, recolhimento da habilitação e remoção do veículo. E aqui ainda diz que as penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes, porque se trata aqui de evento, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia e manobra de veículo na via pública.
olha aqui, ó, sem a permissão da autoridade de trânsito. Porque se você tiver a permissão da autoridade de trânsito, certamente que ele vai ser um ambiente preparado para aquilo, então não caracteriza infração de trânsito, desde que você esteja de porte do alvará. Observe que as penalidades são aplicáveis aos promotores do evento e aos condutores que estiverem participando. Isso não mudou não, já era assim, tá? O que mudou está destacado em amarelo aqui. Então esse foi o artigo 174, o segundo aí que foi alterado pela Lei 12.971. Vamos para o artigo 175. O que é que mudou no texto do artigo? Só esse em via pública aqui ficou: utilizar-se do veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa. Aqui, observe, aqui já não é promover a competição, não. Aqui já é fazer malabarismo mesmo com o veículo, derrapagem, arrancada brusca, frenagem ou deslizamento ou arrastamento de pneus. Tiraram aqui no caput do artigo esse em via pública. Ficou assim, ó: utilizar-se do veículo para demonstrar, viram? Ou exibir manobra perigosa mediante arrancada. Ou seja, não há necessidade mais de ser na via pública. O que, no meu entendimento, até causa um certo confronto com o Código de Trânsito Brasileiro. Porque o Código de Trânsito Brasileiro só tem aplicabilidade nas vias públicas abertas à circulação. Certo? Não tem como aplicar um artigo, uma punição, ou te enquadrar dentro do Código de Trânsito Brasileiro se você não estiver na via pública. Então, eu não sei se esse em via pública aqui vai ter o devido efeito, certo? Se é que foi pensado pelos elaboradores aí dessa lei 12.971. Mas enfim, antes ela era uma infração gravíssima, simplesmente gravíssima, sem fator agravante, passou a ser gravíssima vezes 10 agora. A pontuação é a mesma, 7 pontos. O valor que era 191,54 passou para 1.915,40. Se houver reincidência, 3.830,80. No mais, permaneceu do jeito que estava: suspensão do direito de dirigir, cassação em caso de residência, apreensão do veículo, recolhimento da habilitação e remoção do veículo até o pátio de apreensão. Artigo 191. Não mudou nada no caput do artigo. O texto do artigo continua a mesma coisa, destacado em vermelho. Observe. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, esteja em iminência. Isso é o seguinte: talvez você até esteja num local onde a ultrapassagem é permitida, faixa pontilhada, seccionada. Mas vem carro de lá para cá e, pela proximidade, a manobra acaba não sendo uma manobra segura. Você se arriscou e arriscou terceiros aí nessa manobra ousada, que foi forçar a passagem entre esses veículos em sentidos opostos aí. Até então ela era uma infração simplesmente gravíssima, passou a ser gravíssima vezes 10. A pontuação 7 pontos. O que era R$ 191,54 passou para R$ 1.915,40, em dobro, se houver reincidência, R$ 3.830,80. Não acarretava suspensão do direito de dirigir, agora acarreta suspensão do direito de dirigir, e se houver reincidência, a suspensão vai de 6 a 24 meses. Só voltar aqui um pouquinho, que aqui em cima a gente tinha suspensão também, observe, suspensão do direito de dirigir, mas em caso de reincidência, cassação. Certo? Aqui também, ó, suspensão do direito de dirigir, em caso de reincidência, cassação. Aqui também, suspensão, em caso de reincidência, cassação. Que são nos artigos 173, 174 e 175. Agora, no artigo 191, suspensão do direito de dirigir, em caso de reincidência, aí passa para aquela suspensão com prazo elevado, que é de 6 meses a 24 meses. Claro que eu estou falando, já partindo do pressuposto que vocês saibam que a primeira suspensão ela vai ocorrer pelo prazo de 1 mês a 12 meses. Claro, né? E aqui, 6 meses a 24 meses, que houve um agravante, uma reincidência nessa situação. As 3 infrações seguintes agora, elas estão relacionadas à ultrapassagem. As 3 primeiras sob direção perigosa: disputar corrida por espírito de emulação, promover competição esportiva na via e utilizar-se do veículo para envia, demonstrar ou exibir manobra perigosa. Agora as 3 seguintes é sobre ultrapassagem. Essa primeira, que é o forçar a ultrapassagem, acabamos de ver. O artigo 202. Não teve alteração nenhuma. Fala: ultrapassar outro veículo pelo acostamento ou em interseções, que é áreas de cruzamento, e passagens de nível, que é em cima de linhas férreas, ok? Antes era uma infração grave com 5 pontos e R$ 127,00 a pagar. Agora ela é gravíssima vezes 5. 7 pontos o prontuário, R$ 957,70. Não acarreta suspensão nesse caso. Tudo bem? Nem apreensão de veículo, nem remoção, nem recolhimento de habilitação, nada disso. O que acarreta está relacionado aqui. Artigo 203 agora é o último artigo que foi afetado pela Lei 12.971, relacionado a infrações. Depois nós temos outros 5 artigos relacionados a crimes de trânsito.
O artigo 203 também sobre ultrapassar, fala ultrapassar pela contramão outro veículo. Por que ultrapassar pela contramão? Leva a entender que é óbvio, né? Sempre vai ser pela contramão? Não. Se você estiver numa pista com várias faixas no mesmo sentido, você pode ultrapassar sem atingir a contramão. Obviamente só mudando de faixa, ok? Então aqui é para vias de duplo sentido. Ultrapassar pela contramão em curvas, aclives e declives sem visibilidade suficiente. Sobre as faixas pedestres, sobre pontes, viadutos ou túneis, parado em fila junto a sinais luminosos, vê que está lá todo mundo parado no semáforo aguardando, você entra ultrapassando. Porteiras, até porteiras entrou na roda aqui, né? Cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento livre à circulação. E também onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxo oposto, tipo linha dupla contínua, ou seja, onde a faixa do meio da pista, a marcação do meio da pista, não permitir a ultrapassagem. Ela é contínua, certo? A famosa ultrapassagem proibida. Em todos esses casos que era previsto pelo artigo 203, continuou, não mudou nada. Observe. Só que era uma infração gravíssima, simplesmente, agora é gravíssima vezes 5. E 7 pontos, permaneceu a mesma coisa, não entendi nem porque eu coloquei, destaquei o 7 aqui, não teve diferença. E R$ 191,54 de multa a pagar virou 957 e pode ser aplicado em dobro caso ocorra a reincidência. Vai para 1915,40. Então aí nós fechamos as 6 infrações que sofreram alterações em suas punições, certo? Vamos ver agora as que estão relacionadas a crime. Essa primeira 292 não é nem exatamente um crime, é uma punição, que é a seguinte: a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta com penalidade principal. A única coisa que mudou é que tiraram isso como penalidade principal. Agora ela entrou direto aqui depois da vírgula. Imposta, observe aqui, imposta, isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Essa suspensão aqui, gente, não é a suspensão do direito de dirigir. Isso aqui é a suspensão do direito de obter uma habilitação. Isso é para quem não tem habilitação. Observaram? Ó, suspensão ou proibição de se obter permissão, que é a provisória, ou habilitação para dirigir veículo automotor. Ok? Que antes tinha esse trechinho aqui no texto do artigo, que era com penalidade principal, pode ser imposta com penalidade principal, isolado ou cumulativamente com outras penalidades. Agora não, tirou esse com penalidade principal. Ficou só, pode ser imposto, isolado ou cumulativamente com outras penalidades. O artigo 302 é o do homicídio culposo, certo? A mudança que teve não foi em relação ao tempo de cadeia ali, né, vamos dizer assim, supostamente que está sendo aplicado à pessoa. Continua a mesma coisa, 2 a 4 anos era, e aqui ficou 2 a 4 anos, mesmo jeito. Só que antes era detenção e agora é reclusão. Quem não sabe a diferença de detenção para reclusão, vou explicar para vocês. A pena de detenção, obrigatoriamente ela vai ser cumprida em regime semiaberto ou aberto. Não cabe pena de regime fechado, onde for usado o termo detenção. Já o reclusão, aí sim, aí cabe aplicação da pena em regime fechado. Cabe também em regime semiaberto e aberto, mas cabe em fechado, o que até então não acontecia. A pessoa matava a outra aí no trânsito, mesmo que seja um homicídio culposo, que é aquele praticado não intencionalmente, né? Contrário do doloso. O doloso é o intencional. Ela praticou um homicídio culposo, ela não pegava nenhum dia de cadeia, regime semiaberto ou aberto. Agora não, agora pode pegar reclusão. Aí é regime fechado também, tá? Normalmente, parte de um regime fechado e depois vai evoluindo para semiaberto e aberto. Outra diferença é que a detenção admite fiança. A reclusão não admite fiança. O camarada vai ficar guardado mesmo. Tá? E aqui mais agravante conforme parágrafo único. Aqui ficou mais agravante conforme parágrafo 1º e 2º. Por quê? Porque agora existe o parágrafo 2º aqui no artigo 302. Não existia. Existia só o único, que é o parágrafo único. Certo? Aí, no homicídio culposo é o mesmo que está aqui, ó, que agora virou parágrafo 1º. Né? Isso tudo que vocês estão vendo aqui, ó, do lado de cá, é o que está aqui, ó, que era parágrafo único, agora é parágrafo 1º. E entrou aí o parágrafo 2º, que diz: se o agente conduz veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, agente é o causador do acidente, tá? Então, capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência ou participa em via pública. Então, veja que até aqui
entrou álcool e substâncias psicoativas que determina dependência. Ele praticou o homicídio culposo, utilizando aqui, e aí foi constatado que ele estava sob efeito de drogas ou álcool. Ou participa em via pública, corrida, disputa, competição automobilística, enfim. Esse parágrafo 2º veio implementando como agravante aqui, e esses agravantes, gente, são sempre aumentando de 1/3 à metade da pena, tá? Sempre, de 1/3 à metade. Todo agravante que tiver aqui dentro de crime vai ser aumentando de 1/3 à metade. Então aqui incluiu o parágrafo 2º, considerando a embriaguez ou uso de droga, e também o racha, não vou nem dizer só racha, mas qualquer tipo de condução perigosa praticada pelo veículo, que esteja especificado aqui dentro desse parágrafo 2º, que levou ou resultou no acidente. Até então, era considerado pelos juristas aí como homicídio culposo com dolo eventual. O que é isso? Ele não teve a intenção de praticar ali o homicídio, o acidente e gerar consequências do homicídio, mas assumiu riscos que levassem a isso, que era o caso da embriaguez, ou estava batendo um pega, um racha, e veio acontecer o acidente, matou a pessoa. Então antes eles classificavam assim, com dolo eventual, para tentar enquadrar o camarada dentro de uma reclusão e uma pena um pouquinho mais severa. Agora não, agora o artigo 302 já veio com o texto reclusão a pena, tá? E incluiu aí o parágrafo 2º já dando como agravante, elevando a pena de 1/3 à metade, no caso ele está embriagado, drogado ou disputando pega, racha ou alguma coisa na via pública. Tudo bem? Artigo 303. A única coisa que mudou não foi nada relevante. Nada relevante. A única coisa que mudou é isso aqui, ó. Tá aqui, parágrafo 1º do 302. Por quê? Porque antes o 302 só tinha um parágrafo único, certo? Aí aqui, ó, no 303, como tem um gancho, está relacionado, olha, aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer uma das hipóteses do parágrafo único do artigo anterior. O artigo anterior, nós somos do 303, né? Tá do 302, era o parágrafo único. Só que se o texto continuasse assim, não ia ter como remeter isso ao artigo anterior, porque não tem mais parágrafo único, tem parágrafo 1º e parágrafo 2º. Aí foi o que alteraram aqui, ó, certo? Aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer uma das hipóteses no parágrafo 1º. Só isso. Na verdade, não teve nenhuma alteração no de respeito à punição dentro do artigo 303. Só mesmo a aplicabilidade do texto aqui, que antes era relacionado ao parágrafo único, continua sendo o mesmo parágrafo, certo? Só que ele não chama parágrafo único, agora ele chama parágrafo 1º, que é esse aqui, né? Ó, certo? Parágrafo 1º que está aqui. Tudo bem? Esse foi o 303. 306, penúltimo artigo aí alterado pela Lei 12.971. O 306, a única coisa que mudou, é o que fala de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou substância psicoativa que determina dependência. As penas continuaram as mesmas, 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, que é a mesma coisa, mudou nada. A única coisa é que aqui acrescentou ou toxicológico. Olha, a verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, né? Só que como agora envolve outras substâncias, colocar também ou toxicológico. Só isso. Tudo bem? Então, em relação ao 306, só mesmo isso. Acrescentar o toxicológico, nada que venha aí pesar em prova. Então, já adiantando, ó, dos relacionados a crime, esse 292, esse 303 e o 306 não teve mudança nenhuma. A mudança efetiva mesmo foi só no 302, tá? A pena de reclusão aqui e o acréscimo desse parágrafo 2º. E o 308 que vocês vão ver aqui agora. Está aqui o 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizado pela autoridade competente, desde que resulte dano potencial. Antes, esse participar em via pública de corrida, disputa, competição automobilística não autorizado pela autoridade, é só se resultasse em dano potencial à segurança de um terceiro. Certo? Ó, a incolumidade pública ou privada. Ó, desde que resulte em dano potencial. Agora não, meus amigos. Agora é o seguinte. Participou aqui de corrida, disputa, competição automobilística, não autorizado pela autoridade competente, gerando situação de risco, observem, não é mais necessário gerar o dano potencial. Ó, certo? Não é mais necessário. Gerou somente a situação de risco. Já caracteriza a infração prevista pelo artigo 308. E uma pena que antes era de 6 meses a 2 anos, passou para 6 meses a
3 anos agora. Elevaram ela um pouquinho, tá? E acrescentaram aí 2 parágrafos que não tinha no texto do artigo 308. É o parágrafo 1º e o 2º. O primeiro fala que, se da prática do crime previsto resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos. Observem, a pessoa lendo isso aqui rapidamente já pode até entender errado. Vejam, o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Por quê? Porque aqui em cima está falando de participar de corrida, disputa ou competição sem gerar qualquer dano potencial. Só de gerar situação de risco já caracteriza a infração. O crime, que é uma infração e é um crime, né, pelo artigo 308, que vai dar de 6 meses a 3 anos. Mas se gerar aqui, resultar em lesão corporal, ainda que o certo não seria colocar aqui e a circunstância mostrar que o agente não quis o resultado. Tinha que ser, ainda que o agente não quisesse o resultado, nem tivesse assumido o risco, certo? Mas não queria, mas provocou a lesão corporal em alguém. Então aí já não está mais limitado à situação de risco. Já gerou a lesão, que é o parágrafo 1º. Aí a pena privativa de liberdade, meu amigo, não vai ser de 6 meses a 3 anos, não, vai ser de 3 a 6 anos. Ok? E é reclusão. Reclusão, regime fechado mesmo. E no parágrafo 2º, se da prática do crime previsto no caput resultar morte, mesmo caso em cima, só que aqui resultou lesão. Aqui resultar morte, vai ser de 5 a 10 anos. Então quer dizer o seguinte, esse 308, só resumindo, dando uma pincelada final. O que antes era necessário gerar dano potencial para caracterizar o crime, agora não precisa mais. Só de participar ali, já gerou a situação de risco, então já é crime, já dá de 6 meses a 3 anos. Se resultar em lesão corporal, ainda que o agente não tenha querido que resultasse na lesão ou tivesse assumido o risco, vai dar 3 anos a 6 anos. Reclusão, viram, né? Regime fechado, não afiançável. E se resultar em morte, que é o homicídio, aí vai ser de 5 anos a 10 anos de chilindró, regime fechado mesmo. Então, beleza, dei essa pincelada aí na Lei 12.971, foram 11 artigos alterados por essa lei. Desses 11, 6 são infrações, 3 infrações de direção perigosa e 3 de ultrapassagem. E dessas 6 infrações, 4 elevaram o valor da multa para vezes 10 e 2 elevaram o valor da multa para vezes 5, conforme foi explicado aqui. Fiquem atentos, que eu vou lançar mais 2 vídeos aí com alterações recentes. Eu vou lançar no máximo na próxima semana agora. Vídeo falando sobre a resolução 486, que trata do volume 3 do Manual de Sinalização Vertical de Indicação, veio com um monte de sinalizações novas aí de indicação, e mesmo algumas que já existiam, mas que sofreram alterações em seu pictograma, o desenho, né, da placa, o símbolo da placa ali, e significado. E vou também lançar o vídeo da resolução 493, que altera o processo de habilitação, carga horária para a categoria B, simulador de trânsito facultativo. Então fiquem ligados aí. São os 2 próximos lançamentos, já estou trabalhando nisso. Tudo bem? E já estamos também trabalhando na alteração do nosso curso em DVD, que a gente oferece aí para quem tem interesse em adquirir. Por quê? Porque agora para dezembro já vai sair a versão 2015, atualizadíssimo, cheio de coisa boa, novidade aí para quem quer, para estudar, para tirar carteira, concurso, e para quem deseja também adquirir para usar no Centro de Formação de Condutores, para dar aula para os alunos, para revender. Só fazer contato com a gente, tem nossos telefones aí no site, o www.autoescolaonline.net. Vou repetir, www.autoescolaonline.net. Faça o contato e a gente vai estar mandando aí para você o material. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Até o nosso próximo encontro. Tchau.